Olá, eu sou a Vamp e trago a vocês mais um conto de terror, desta vez A Casa Sonhada. Começarei a contar o que aconteceu comigo naquela noite de 3 de novembro de 1973. Naquela época, eu era um jovem que pertencia a uma família rica. Ele tinha 24 anos, muito bem nascido. Era bonito, forte, filho único, enfim, um bom casamento. Um belo dia, meu pai apareceu na porta da minha casa cheio de alegria, irradiando alegria. Por fim, ele conseguiu comprar a casa que ficava aos redores da cidade, bem no meio da floresta. E estava assim pulando de alegria, porque toda sua ilusão era que passássemos o Natal naquela casa. A aquisição da mesma não foi fácil. Meu pai estava atrás dela há mais de 2 anos e não conseguia comprá-la até aquele dia. Meu pai então abraçou a minha mãe, que ria muito enquanto a abraçava, e sugeriu que fôssemos no dia seguinte. Meu pai disse que sim, e minha mãe me deu um abraço grande e um beijo. Na manhã seguinte, acordei com batidas na porta. Levantei-me de cueca, abri a porta. Foi a polícia que me fez algumas perguntas sobre um assalto ocorrido na noite anterior perto do local onde eu estava. De qualquer forma, dei desculpas aos meus pais e pedi que me esperassem lá na casa, para que mais tarde eu aparecesse por lá. Meus pais então foram para casa e eu para a delegacia, e declarei o que sabia sobre o fato. Passei 7 horas na delegacia respondendo a perguntas, e ainda por cima a jornada foi de 140 quilômetros. Eu apareci naquela casa às 21 horas. Era noite e tudo estava escuro. Estando no meio da floresta, não havia luz. O que é pior, o céu estava nublado e uma tempestade ameaçava. A casa era grande e antiga. 2 andares, com 5 quartos no piso superior, incluindo um banheiro, e 6 no piso inferior. Do lado de fora, estava cercado por um jardim abandonado e, por sua vez, cercado por um muro de 2 metros. Fora desse muro havia toda a floresta. Quando entrei naquele jardim, vi o carro dos meus pais estacionado do lado de fora e lá dentro uma luz acesa. Aproximei-me da porta da frente, que estava aberta. Quando entrei, dei um grito. Eu estou aqui, oi, cheguei! E ninguém respondeu. Continuei ligando para os meus pais e não obtive resposta. Comecei então a procurá-los. Entrei na sala à direita do corredor, mas eles não estavam nem na sala e nem na cozinha. Comecei a ficar nervoso. Voltei ao corredor para subir as escadas depois de dar uma olhada em uma sala à esquerda. Eu só conseguia ver uma mesa nos fundos com 2 peças de mobília cheia de livros antigos. Em nenhum dos quartos do andar de cima estavam meus pais, e eu estava muito preocupado. Eu estava descendo as escadas pensando que eles poderiam ter ido para passear no jardim. De repente, começou a chover muito forte. Eu estava com medo do pior, quando de repente vi um barulho alto vindo da sala de livros, que ficava à esquerda do corredor. Voltei para a sala para ver o que estava acontecendo. Entrei e não parecia nada de anormal. Olhei atentamente para a sala e notei uma pintura muito antiga perto da janela ao lado da mesa. Nele, uma família foi vista na sala de estar da mesma casa, posando muito séria. 2 rapazes ao redor do pai e uma garota à esquerda em um vestido branco, junto com a mãe usando outro vestido preto. De repente, entre a chuva e o vento forte,
comecei a ouvir sussurros misturados ao som do vento, o que não eram bem compreendidos. Os sussurros ficavam cada vez mais alto e eu olhei para aquela janela impressionado. Por fim, pude entender o que aqueles sussurros estavam dizendo. Eles estavam me pedindo para fugir daquela casa o mais rápido possível, sem cessar e com um tom de angústia. A sala foi subitamente inundada com um cheiro de morte. Quando comecei a sentir a angústia e cansaço, meu coração começou a bater mais rápido e um zumbido entrou na minha cabeça como uma adaga passando por ela. Eu me senti cada vez pior, até que o sussurro parou e comecei a ouvir o riso de uma mulher vindo do segundo andar. Eu saí correndo daquela sala e de repente a luz apagou. Quando a luz apagou, eu me bati em uma parede e caí no chão. Os sussurros e o cheiro de morte cessaram subitamente e eu apenas fiquei sentado no chão, na escuridão total, até a luz voltar. Então, e sem saber o porquê, comecei a ouvir algumas batidas e sons estranhos no segundo andar. Eu pensei que talvez ele tivesse me deixado em um quarto sem olhar. E eu corri para o quarto e, para o meu horror, eu entrei. O quarto tinha grandes manchas de sangue no teto, além de arranhões nas paredes e nos móveis. No chão, encontrei os corpos quebrados dos meus pais, espalhados no chão, banhados em sangue. Pelo menos 10 horas se passaram pelo cheiro daquela sala. Mas a coisa realmente insuportável foi ver meus pais destruídos e sem vida. Interrompendo um grito alto, a casa tremeu por um momento. Muitos objetos, como móveis, vasos, quadros, livros, começaram a cair por toda a casa. Eu desembainhei o meu revólver e saí para o corredor, pronto para atirar em qualquer coisa que se mexesse. Ele me deu absolutamente a mesma coisa. Pensei que o culpado da morte dos meus pais estivesse lá embaixo, e se estivesse, eu acabaria com ele. Eu estava correndo pelo corredor, escada acima, para as escadas, quando de repente comecei a sentir esse cansaço, junto com uma angústia e aquele zumbido. Dessa vez, foi muito mais intenso. Eu mal conseguia ficar em pé. Era tão intenso que às vezes escurecia a minha visão, até a luz acender novamente e eu caí de joelhos no chão. Eu estava junto com a chuva, os objetos caindo dos móveis e ficavam batendo uns nos outros, além do zumbido maldito, e ajoelhado naquele corredor, sem poder ver nada do que estava acontecendo, comecei a ouvir passos sutis subindo as escadas. Imediatamente, e enquanto chorava, comecei a gritar desesperadamente: por favor, me ajude! Por favor, me ajude! Tem alguém aí? Alguém que possa me ajudar? Não houve resposta. E isso continuou subindo as escadas pelo corredor e continuou andando lentamente em minha direção. Esse zumbido maldito continuou aumentando a cada passo. Quanto terror! As esperanças de que pudesse ser alguém disposto a me ajudar foram frustradas. Quando ouvi alguém se aproximando, sussurrar caminhando na minha direção com algo inteligível em uma voz distorcida. Eu explodi de medo naquele instante. Perdi o controle do revólver e, como pude, me arrastei até o fim do corredor. Esperei de costas contra a parede pelo corredor,
A cada passo que eu ouvia, o zumbido na minha cabeça aumentava junto com o cansaço. O cheiro de cachorro morto voltou e o meu desespero aumentou. Eu estava pensando em pular a janela, mas não conseguia ver nada, quando de repente um raio iluminou o corredor por alguns segundos e eu pude ver com horror o que realmente estava me ameaçando. Era uma mulher, a mulher da foto em seu vestido preto. Caso contrário, ela era muito diferente. Seu rosto estava pálido e desgrenhado. Os seus olhos estavam completamente brancos. Uma boneca de pano na mão esquerda e uma faca muito grande na mão direita. E eu estava sentado lá, paralisado de medo. Não sei porquê, de repente, quando ela estava a apenas 6 metros de mim, eu a podia ver novamente. No momento daquele zumbido maldito estava me sufocando e ela me olhando. E naquele momento todo o barulho parou, exceto aquele zumbido, e apenas o som do vento forte e da chuva lá fora permaneceu. Ele quebrou o silêncio com um grito terrível e imediatamente perguntou: "Aonde você colocou a minha filha?" Eu não pude responder. Fechei os olhos para não precisar vê-la novamente. Então, ela me agarrou pelos cabelos e, com mais gritos, começou a fazer cortes em grandes velocidades, sem rima ou razão, para todo o meu corpo, até sangrar até a morte. Então, ele se levantou e virou-se para o corredor e continuou a descer até simplesmente desaparecer.